Aqui é eficiência, a gente faz Muito bom, foto, obrigado lê, mais uma vez. Nos vemos em anuncia Belém. o próximo painel. Por favor, Patrícia. Vamos lá. Painel anterior, a gente examinou as propostas e estratégias necessárias para uma transição energética justa e inclusiva. Agora chegou o momento de converter esses compromissos em ações concretas. O Brasil tem demonstrado avanços significativos numa economia verde e, segundo o Balanço Energético Nacional de 2025, a energia eólica e solar representaram 23,7%, Márcio, da geração total de eletricidade do país. É isso, esses dados refletem muito bem o compromisso do Brasil com sustentabilidade e transformação econômica. Vamos então para o nosso quarto e último painel do compromisso à ação, sustentabilidade na prática. Eu chamo ao palco Marcelo Lira, vice-presidente de comunicação ESG e relações institucionais da Acelen. Tudo bem? Como vai? Por favor. Nessa aqui. Chamo também Mariana Espécie, assessora especial do Ministério de Minas e Energia para a COP30. Tudo bem, Mariana? Boa noite. Prazer, como vai? Tudo bem? E João Paulo Mena Barreto, secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte. Cuidado com o degrau. Prazer, muito obrigado. Noite. Vai começar, Patrícia. Começo, vamos lá. Fazer minha primeira pergunta para você aqui, Marcelo, já que a gente vai falar um pouquinho, você sabe que aí é até covardia, né? Que eu tenho acompanhado vocês aqui de perto, os projetos de vocês, sou fã dos projetos da Acelen com Macaúba. Vocês aqui têm um projeto que prevê uma biorrefinaria em Mataripe, né? Saída para SAF, diesel renovável, com investimentos aí de 3 bilhões de dólares, o maior, se eu não me engano, projeto anunciado em combustível sustentável de aviação no Brasil. É em Minas, né? Bom, Minas e Bahia, antes que me corrijam aqui, muito bem lembrado, Minas e Bahia. Minha pergunta para você, Marcelo, como a Acelen tem trabalhado para tornar um projeto tão importante viável e como o governo e órgãos reguladores podem contribuir para acelerar a implementação e o sucesso desse projeto? Muito bem, eu vou começar já pelo final, respondendo rapidamente a sua última pergunta, mas... Ótimo. Se a gente vai escolher uma coisa específica que seria importante, exatamente o que o deputado Arnaldo Jardim colocou aqui. Essa padronização do carbono para dar liquidez a essa moeda, essa potencial moeda, né? E, de fato, financiar projetos no Brasil. Se a gente tiver a liquidez no carbono, especialmente no carbono das emissões voluntárias das empresas, e puder fazer com que essas emissões voluntárias possam se transformar no mercado regulado das NDCs fora, nós teremos um potencial de trazer para o Brasil entre 30 e 50 bilhões de dólares de investimento. É importante até esclarecer, né, Marcelo? Acho que a diferença voluntária para o regulado, a gente está saindo aí de um carbono a 4 dólares para um carbono de pelo menos 40 dólares. Né? Então, acho que... Imagina 20 anos de uma empresa como a Acelen, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco disso também, imagina uma empresa como a Acelen, que vai sequestrar 60 milhões de toneladas de carbono no projeto, se puder utilizar esses créditos para securitizar esses créditos e fazer com que esses créditos representem aceleração de investimento, multiplica isso por 5, por 10 empresas, por 20 empresas, então a gente tem um potencial gigantesco no Brasil de explorar isso. Então, a primeira resposta é essa, mas deixa eu remontar um pouquinho aqui a história da Acelen, porque eu acho que tem a ver muito com o que o embaixador comentou aqui um pouco antes, com o governador também, e conversa também com essa última comentário que eu fiz. A Acelen, ela foi criada pelo fundo Mubadala, né, para gerir a refinaria de Mataripe, que é uma refinaria de petróleo, portanto, estamos falando de combustível de alto carbono, né? Mas ela já foi criada com o conceito de ser relevante na transição energética. Então, o fundo criou a empresa, investiu em combustível de alto carbono, investiu ali também, depois da compra, mais 3 bilhões de reais, não de dólar, nesse caso específico, para melhorar a pegada da produção de combustíveis fósseis, mas, ao mesmo tempo, desenvolveu o projeto de Macaúba, como você bem comentou, um projeto de 3 milhões de dólares, 180 mil hectares de área plantada, de uma árvore brasileira nativa do Brasil, ou seja, nós estamos provavelmente inaugurando uma nova commodity brasileira no setor de energia.
e com possibilidade de geração de 85 mil empregos, 20% dessa área com agricultura familiar ou pequenos produtores, e tudo isso em pastagem degradada, né? 100% da produção em pastagem degradada, mesclando, combinando o que o embaixador chamou de que essa seria a COP da economia, do clima adicionado à economia, né? Esse nosso projeto é um projeto que é a tradução perfeita dessa frase do embaixador. Porque, de fato, nós estamos combinando questões climáticas importantes com um potencial de produção econômica e geração econômica, como você bem comentou, numa cadeia produtiva longa, onde esses pequenos produtores, por exemplo, vão melhorar sua renda 4, 5 vezes na sua parcela produtiva. Então, tem uma série de questões combinadas aqui que fazem dessa força de floresta como principal instrumento de captação de crédito de carbono. Mais agricultura, e aí não floresta ou agricultura, no nosso caso é floresta mais agricultura. A combinação dessas duas coisas representam um negócio e não um custo sustentável, mas uma oportunidade, onde nós poderemos gerar riqueza para o país, impostos, empregos, em empreendedorismo local, e em especial na produção de biocombustíveis mais competitivos do mundo. O Brasil tem essa possibilidade. O Brasil é o espaço, é a geografia do mundo onde se pode produzir biocombustíveis mais competitivos. Nós somos, talvez, o que a Arábia Saudita representa para a fotossíntese ancestral, que é o petróleo, nós representamos para a fotossíntese contemporânea atual, que é o combustível, a produção de combustíveis renováveis, de biocombustíveis no Brasil. Então, essa combinação aqui de floresta mais agricultura é o que a gente chama de, internamente, lá a gente usa o jargão, que nós estamos plantando florestas de bioenergia, e essas florestas de bioenergia precisam de regulações, regulamentações como essa do mercado de carbono. Quantas lições a gente vai poder ensinar ao mundo nessa COP, né? Tomara que a gente realmente consiga expor isso, apresentar isso para essas pessoas que vêm para cá, olhar de perto, ver de perto, exemplos bons que a gente tem para mostrar, como o deputado bem disse, que a gente não seja visto apenas como patinho feio, como aquele que quer destruir, mas pelo contrário, renovar e com criatividade. Falando em criatividade, Mariana, a Patrícia disse logo no começo que os estrangeiros têm que aprender a falar a palavra mutirão. Pegando um pouco disso, desse espírito de mutirão, nessa reta final que estamos, rumo à COP30, como transformar essa mobilização que é hoje coletiva, num resultado concreto para a transição energética? Boa noite. Obrigada, Márcio. É uma satisfação enorme estar aqui em nome do Ministério de Minas e Energia e compartilhar um pouco dessa expectativa, né? E a nossa leitura é essencialmente a de que nós temos excelentes histórias para contar. Como país, a nossa trajetória em torno da transição energética, ela tem números que denotam a potência que o Brasil é em todos os segmentos de energias renováveis. E lá em Belém, é com esse espírito que a gente tem feito todo esse processo de convocação de diferentes atores institucionais, não somente governos, mas também setor privado. Nós, no Brasil, não contamos essa história de transição energética somente pelo lado das políticas públicas. Tudo se viabilizou graças à leitura do setor produtivo de que aqui temos um ambiente favorável, seja pelo fato de que temos instrumentos de financiamento que são adequados, combinados com políticas públicas que dão os comandos e mandatos corretos, e, a partir disso, criar esse ambiente de inspiração para que outros países também possam se valer desses mesmos ou mecanismos semelhantes diante dos contextos que cada um tem. E é com esse espírito que a gente tem promovido toda uma mobilização, aqui tomando como referência o que a gente começou no ano passado com o G20, nós começamos ali uma discussão super bacana sobre combustíveis sustentáveis, por exemplo, que se conecta com o que o Marcelo comentou aqui, com todo o potencial da Macaúba para a produção de SAF, por exemplo, que o Tomás mencionou no painel anterior sobre os combustíveis marítimos que estão em vias de iniciar aqui um novo momento da história da navegação, dado o fato de que já se mostra viável, por exemplo, ter blend, a mistura de etanol, por exemplo, em bunker, que é o combustível que hoje está sendo utilizado,
e com isso você já promove uma descarbonização enorme nesse setor, que é realmente bastante difícil. Enfim, novos capítulos estão sendo iniciados e é o Brasil que está levando essa mensagem para o mundo. Isso é poderosíssimo e é com esse espírito que a gente tem feito todo esse processo de mobilização. Nós estamos lá hoje, e isso foi anunciado ontem durante a Pré-COP, de que essa nossa trajetória, iniciada no G20 no ano passado sobre combustível sustentável, está sendo levada à COP30, e há uma mobilização para que a gente possa quadruplicar o consumo de combustíveis sustentáveis até 2035, com base nesses bons prospectos que a gente vê tanto para os biocombustíveis e todo o esforço que o mundo tem empreendido para desenvolver cadeias de hidrogênio de baixa emissão, por exemplo, e o Brasil ali levando essa narrativa adiante. E tudo isso para que a gente comece a olhar também para a transição energética pelo lado das moléculas, é o que a gente tem falado. Nós já avançamos bastante, e temos aqui exemplos claros, como bem apontou. Para a cadeia de elétrons temos solar, eólica e hidrelétrica e outras soluções já bastante consolidadas. E na cadeia de moléculas tem um desafio enorme e, sem dúvida alguma, a gente chega nesse debate mostrando, olha, já temos soluções. Os biocombustíveis estão aqui. A maioria deles já são soluções drop-in, que eu já consigo usar sem muitas adaptações, sem custos elevados, e queremos avançar para outros também. Mas enquanto esses outros não chegam, vamos descarbonizar com o que a gente tem, porque é possível, não é caro, e se a gente quiser, dá para fazer. Obrigada, Mariana. É bom que você também deu uma aula de química para a gente aqui, né? Porque a gente tem que colocar a floresta no centro e voltar a falar de molécula de carbono. Quem foi bom aluno hoje conseguiu acompanhar a sua aula. Secretário João Paulo, a gente falou aqui de mundo, Brasil, estados, e falamos muito de adaptação e resiliência. Vamos falar um pouquinho de cidade. Belo Horizonte é uma das capitais mais afetadas pelo fenômeno das ilhas de calor. Como a sua secretaria tem trabalhado para reverter esse cenário? E quais exemplos de políticas urbanas e ambientais estão sendo priorizadas para que, de fato, BH se torne aí uma cidade mais resiliente nesse contexto global bastante desafiador? Patrícia, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco do trabalho desenvolvido em Belo Horizonte, sob a liderança do prefeito Álvaro Damião. Agradecer a CNN. Eu acho que a gente precisa primeiro implementar a lógica de pensar global, mas agir local. Né? Todos os serviços públicos são prestados nos municípios. Então, o acesso, principalmente, que eu acho que deve ser um dos principais pontos discutidos na COP, ao crédito, da onde vem esse valor para poder bancar isso, é extremamente importante. Belo Horizonte, ela pelo segundo ano consecutivo, ela ganhou o título de Cidade Árvore. Então, de fato, ela está um pouco à frente disso. Mas é necessário que algumas ações novas, concretas, sejam implementadas. Né? Nós temos hoje um grande projeto em Belo Horizonte, Márcio, que é o Desconcreta BH. Né? Nós vamos pegar as áreas concretadas, os canteiros centrais, algumas calçadas, e vamos transformar em arborização, paisagismo e terrenos permeáveis. Isso é um exemplo. Agora, isso custa. O investimento disso, na primeira etapa de Belo Horizonte, vai ser 60 milhões de reais, financiado através do BNDES. Então, essa é uma grande dificuldade. Você conscientizar a população sobre essa necessidade de cuidar do meio ambiente, principalmente a população em condição de vulnerabilidade climática, eu acho que é mais difícil. Nós realizamos, senador Romero Jucá, semana passada em Belo Horizonte, uma ação chamada COP das Quebradas, que é exatamente, nós levamos essa discussão da COP para a população de vilas, favelas, quebradas, para que eles possam se sentir parte da engrenagem, porque é a população mais vulnerável. Se eu não facilitar para eles, fazer com que eles façam parte, eu nunca vou conseguir trazê-los para a solução. E esse documento vai ser finalizado já essa semana, para nós entregarmos também na COP junto ao prefeito Álvaro Damião.
É interessante isso, e partindo dessa colocação do secretário, acho que eu faço talvez uma provocação aqui para o Marcelo, e já quase na reta final desse nosso quarto painel. Que tipo de incentivos deveriam ser prioritários para apoiar projetos de grande porte? O famoso financiamento mesmo. E se a gente tem a Macaúba, né, como você bem colocou, como expandir isso e ter como expandir isso? Talvez não para vocês que tem um parceiro grande por trás, mas para... Não, para a gente também. Quem vai correr de um bom financiamento, é claro. Pois é. Não, o conceito de financiamentos verdes com características e indicadores específicos, acho que é fundamental para qualquer tipo de setor que está nascendo, precisa de incentivos adicionais até o momento de atingir a maturidade. O primeiro deles é o financiamento com critérios que se adequem ao tamanho do risco associado ao novo setor. E é o que nós temos no setor de transição energética como um todo, né? Além disso, um financiamento importante é o financiamento para inovação. Inovação especificamente, porque, por exemplo, quando a gente vai para uma cultura como a Macaúba é uma cultura brasileira, já tem 30, 40 anos de história de pesquisa brasileira nela, porém, não existe nada na dimensão, no volume que nós vamos plantar no mundo. Não existem 180 mil hectares de Macaúba plantada, adensadas no mundo. Então, isso envolve uma série de tratamento de conhecimentos adicionais e complementares que vão fazer com que essa produção seja, de fato, atinja os números que a gente imagina de produtividade por hectare. Então, a gente precisa também dessa questão. E os mandatos, que a gente já vê aí na Lei do Combustível do Futuro como uma coisa importante também. A gente até preferiria que fosse mandato de volume, não fosse mandato percentual. Mas eu entendo que o mandato percentual também é pró-Brasil, no sentido de que permite a competição do volume com outras alternativas de descarbonização, o que para o Brasil é muito bom também. E foi uma conquista brasileira, uma aceleração da participação brasileira na transição energética muito importante, muito liderada de forma excepcional pelo nosso deputado Arnaldo Jardim. Então, acho que tem uma questão de regulação brasileira, que está andando, tem a questão de advocacy global, acho que o Brasil precisa colocar as questões de transição energética e da bioeconomia, da nova economia verde, como estratégia de país. Acho que isso é fundamental. E nós somos diferenciais, temos diferenciais e somos diferenciados nesse setor. Nesse setor, a gente tem que sentar na janelinha. Então, o Brasil tem que mudar a postura um pouco. Se o embaixador estivesse aqui, seria até um recado mais... Fazer uma postura um pouco mais agressiva do ponto de vista da diplomacia ambiental, diplomacia comercial, no sentido de colocar as questões brasileiras com mais capacidade de influenciar a normatização global, a regulação global desse setor. Temos questões como definição de terras degradadas, próprio mercado de carbono, né? Tem questões críticas para o Brasil importantes que vão representar a defesa comercial do surgimento desse setor. Obrigada, Marcelo. E aí, pegando carona nisso, sua fala aqui final, Mariana, aproveitando a aula de química que a gente teve, para a gente acessar o mercado global, o exemplo que você deu de biocombustível, pegar Biobanker, Biolinker, a Emol está essa semana lá em Londres, a gente já falou disso, Biosaf tem que acessar a Corsia, ou seja, tudo aqui só vai fazer sentido se a gente conseguir acessar o mercado internacional. Você acha, está esperançosa que na COP30 a gente vai conseguir fazer essa tradução? Acho que está tudo caminhando para isso, Patrícia, especialmente porque, dentro desse processo de mobilização que a gente tem feito, nós temos chamado cada vez mais atenção para esse processo de ter mecanismos de contabilidade de carbono, de que você possa comparar biocombustível com biocombustível usando os fatores que precisam, tendo emissões reduzidas, né, de gás de efeito estufa como critério principal, porque hoje você tem uma miríade de outras questões que acabam entrando ali. E o simples fato da gente ter construído isso para o mundo no sentido de que, olha, combustíveis sustentáveis de aviação serão necessários, os biocombustíveis devem fazer parte dessa trajetória. Isso até então não vinha sendo falado. Então vai ser a COP da bioenergia. A COP da bioenergia, e estaremos lá comemorando 50 anos do Proálcool, que mostra toda essa nossa trajetória. Dia 14 de novembro é o dia exato em que o Proálcool fará 50 anos de existência.
que mostra toda a nossa trajetória de inovação em pesquisa e desenvolvimento na área de bioenergia e que nos trouxe até aqui, e que o futuro que se desenha é altamente promissor com a Lei do Combustível do Futuro e outros instrumentos que estão sendo desenhados para criar mais clareza regulatória e outros mecanismos. Então, contem com certeza com essa mensagem posta de forma clara para o mundo. Os biocombustíveis estão aqui, eles são parte da solução e a gente vai querer o nosso pedacinho nessa trajetória aí global também. Esse 14 de novembro já vamos lembrar na nossa cobertura, hein? Exatamente. Anotem aí, repórteres da CNN, aqui, vamos lembrar disso. Teremos evento. Então, COP não é festa, mas esse vai ser. É claro. Tem que ser festa. Secretário, só para acabar mesmo. E agora o papel das cidades nesse esforço todo. Hoje eu li uma reportagem na Folha de São Paulo, como as prefeituras americanas, as prefeituras de cidades americanas dão um exemplo e se contrapõem a Donald Trump. Queria falar um pouco disso, mas rapidamente, porque o nosso tempo já acabou. O papel das cidades brasileiras mesmo, pode puxar para Belo Horizonte, naturalmente, que é a sua cidade, mas o papel que elas vão mostrar na COP30. Espero que seja de fato a COP, como você disse, mas espero que seja uma COP também com um olhar mais voltado aos municípios. Tá? Como eu disse aqui mais cedo, é no município onde tudo acontece. Belo Horizonte, por exemplo, nós estamos criando um chamado cinturão climático, que vai pegar todas as cidades da região metropolitana, Nova Lima, BH, Contagem, Betim, para que a gente possa, primeiro, e aí nós falamos em relação a acesso a financiamentos, né? Para que a gente possa ter mais força e mais acesso e a gente fazer as ações, que por mais que sejam localizadas em cada município, né, elas se espalhem pelas regiões que fazem parte. Claro. Então, a nossa expectativa principal na COP é que a gente saia de lá com soluções ou encaminhamentos quanto ao financiamento para ações climáticas nos municípios, que é isso que eu acho que a gente, como ente federativo municipal, pode contribuir. Gente, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o nosso quarto e último painel desse CNN Talks e acho que fechamos com chave de ouro. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês três aqui. Uma aula maravilhosa aqui. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigado mesmo. Parabéns. Obrigada. Secretário, obrigado mais uma vez. Prazer. Adorei. Foto? Anotei tudo. Ali. E você acompanhou, então, o CNN Talks, discutindo nesta terceira edição sobre a COP30, onde especialistas e autoridades discutiram a transformação do mundo rumo a um futuro mais sustentável nessa reta final de preparação para a COP30. E nós estaremos lá, o CNN Money e a CNN Brasil, em Belém, a partir do dia 3 de novembro. Obrigado a você pela companhia. Até a próxima.